Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Determine o termo geral da sequência 1/3 menos 1/9, 1 sobre 27 menos 1 sobre 81, e assim sucessivamente. Começando com n igual a 1, determine se a sequência converge e, se isso acontecer, calcule o seu limite. Num primeiro momento, nós vamos em busca de um termo geral. Para fazê-lo, vamos avaliar aqui cada uma das partes de cada um dos elementos. Observe que, se observarmos num primeiro momento os numeradores, vamos dar um destaque para isso. Então, começamos com o numerador. No numerador, nós vamos ter no primeiro elemento o número 1, no segundo elemento, menos 1, no terceiro elemento, 1, no quarto elemento, menos 1, e assim sucessivamente. Ora, nós podemos garantir que esta oscilação ocorre dizendo o seguinte: na primeira posição nós vamos ter menos 1, sim, elevado a n, mas veja só, se nós tivermos menos 1 elevado a n, na primeira posição com n valendo 1, menos 1 elevado a 1 vai ser menos 1, o que não acontece na primeira posição. Portanto, o que nós faremos é garantir que este primeiro 1 negativo seja elevado a zero. Para isto, nós temos menos 1 elevado a menos 1. E aí, quando nós escrevermos o primeiro termo, nós vamos ter menos 1 elevado a 1 menos 1 será menos 1 elevado a zero, que vai ser 1. No segundo termo, o n valerá 2. Nós teremos menos 1 elevado a 2 menos 1, que será 1. E menos 1 elevado a 1 será menos 1. Ou seja, para o numerador, nós conseguimos garantir o sinal negativo alternadamente a partir da segunda posição. Na verdade, a partir da primeira posição, porém a primeira posição será positiva. E agora vamos pensar nos denominadores. Vamos colocar aqui, denominador. E vamos dar um destaque para esses denominadores. Nós temos aqui na primeira posição o número 3, na segunda posição o número 9, na terceira 27, depois 81, e assim prossegue indefinidamente. Veja que do primeiro para o segundo termos nós multiplicamos por 3. Do segundo para o terceiro multiplicamos por 3. Do terceiro para o quarto elemento, multiplicamos pelo número 3 também. Ora, quando nós temos um elemento e obtemos o seguinte, e depois o próximo, e o da sequência multiplicando o número fixo, o que nós temos é uma progressão geométrica, ou uma PG. E nesse contexto, uma PG pode ser representada por AN, que é igual a A1, vezes a razão elevado a n menos 1, que é o seu termo geral. E aí o AN vai ser igual ao A1, que aqui é dado pelo número 3, vezes a razão, que é justamente esse número fixo, 3, elevado a n menos 1. Podemos reescrever essa expressão dizendo que o AN vai ser igual a 3 que multiplica. Veja que 3 elevado a n menos 1 é resultado da aplicação de uma das propriedades da potência, que garante que multiplicação de bases iguais mantém-se a base e somam seus expoentes. Então, nós temos 3 elevado a n vezes 3 elevado a menos 1. Então, ainda podemos melhorar mais um pouquinho a escrita desse termo geral fazendo a n igual a... E vamos colocar 3 elevado a n vezes 3 e vezes 3 elevado a menos 1. E reaplicar essa propriedade da potência. Fazendo 3 elevado a n vezes multiplicação de bases iguais, mantém-se o 3, somam seus expoentes. 1 menos 1 vai ser 0. Ou seja, o AN aqui é simplesmente 3 elevado a n. Uma vez que 3 elevado a 0 é 1, vezes 3 elevado a n, resulta no 3 elevado a n. E agora vamos escrever o termo geral de toda a sequência. E este termo geral pode ser expresso assim. Nós temos aqui menos 1 elevado a n menos 1 para o numerador e vezes, agora observe o seguinte, esse 3 elevado a n, ele é para os denominadores que nós destacamos antes.
Então, nós vamos fazer vezes 1 sobre esses denominadores representados por apenas um termo geral, que é o 3 elevado a n. E com essa representação, agora podemos dizer o seguinte: a nossa sequência, menos 1 elevado a n menos 1, vezes 1 sobre 3 elevado a n, com o n variando de 1 até infinito, representa bem o termo geral da sequência que estávamos buscando. E aí nós concluímos a primeira parte de nossas buscas. Agora nós vamos continuar buscando verificar a convergência e também o limite dessa sequência. E vamos começar justamente com o limite, dizendo que o limite para... E vamos escrever aqui, então, a nossa sequência pode ser neste formato aqui. Menos 1 elevado a n menos 1 sobre 3 elevado a n, com o n tendendo ao infinito. E, em seguida, nós podemos ainda reescrever o numerador da seguinte forma: limite para menos 1 elevado a n vezes menos 1 elevado a menos 1. Afinal de contas, nós temos também multiplicação de bases iguais, mantém-se a base, que é o que está expresso na primeira parte da escrita do limite, e somam seus expoentes. Nós podemos, entre aspas, abrir essa expressão. E dividido por 3 elevado a n, com o n tendendo ao infinito positivo. E agora nós vamos fazer também o seguinte: nós temos aqui uma divisão, ou um quociente. Nós temos o limite do quociente de duas funções, podemos escrever então o quociente do limite dessas funções. Na prática, nós podemos fazer o seguinte: fazer limite para menos 1 elevado a n vezes menos 1. Afinal, menos 1 elevado a menos 1, nós vamos ter 1 sobre menos 1, que é simplesmente menos 1. E o n tendendo ao infinito positivo. E tudo dividido por limite de 3 elevado a n, com o n tendendo também ao infinito positivo. Agora, vamos refletir um pouquinho. Nós vamos ter aqui menos 1, que é uma constante, limite da constante vezes uma função. Essa constante vezes o limite da função. Logo, este menos 1 poderá ser reescrito aqui. Menos 1 que multiplica. E agora, este menos 1 elevado a n. Veja que se o n for par, nós vamos ter um positivo. Se o n for ímpar, o 1 vai ser negativo, ou seja, ele vai ser alternadamente positivo ou negativo. E dependendo também do que vai acontecer aqui com este menos 1 que nós já colocamos, entre aspas, fora do sinal de limite. Então, nós podemos até já pensar o seguinte: nós vamos obter aqui no numerador menos 1. E isto tudo, ressalto, dependendo do n. Como o n tende ao infinito, nós não teremos como dizer lá no infinito se ele será positivo ou negativo. Neste momento, apenas podemos dizer que será menos 1 vezes alguma coisa. E nós temos no denominador 3 elevado a n, que será 3 elevado ao infinito. Ou seja, no denominador nós vamos ter também um número infinitamente grande. Logo, o que nós podemos dizer é o seguinte: o resultado deste limite vai ser 0. Afinal de contas, nós vamos ter menos 1 ou mais 1. Isto tudo depende de para onde isto se encaminha. Então, nós vamos ter menos 1 ou mais 1, dividido pelo infinito, que nos levará ao um limite que é igual a 0. Portanto, nós podemos agora afirmar o seguinte: assim, como nós temos o limite aqui que vale 0, nós podemos dizer que a sequência, converge. E o limite dessa sequência, ou seja, o limite para... E aí nós vamos reescrever bem como nós destacamos aqui inicialmente a nossa sequência. Então, menos 1 elevado a n menos 1, que multiplica 1 sobre 3 elevado a n, com este n
tendendo ao infinito, vai ser igual a zero. Então, ela converge e o limite é igual a zero. Sendo que o termo geral, como já havíamos destacado, é o que expressamos agora há pouco. Ok, galera? Com essas reflexões e conclusões, então, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua jornada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!